Olá, eu sou Marcelo Campos e esse é o programa Cidadania da TV Senado. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre os problemas da Covid persistente e que podem, inclusive, afetar funções cognitivas de pacientes que tiveram a doença. Eu recebo agora a doutora Lívia Stocco Valentim. Ela é neuropsicóloga e pesquisadora do INCOR e professora da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Lívia, muito obrigado pela sua presença no programa Cidadania. Eu que agradeço o convite. Então, vamos direto ao assunto. A gente está com um ano de pandemia no Brasil, completando um ano de pandemia no Brasil, e o coronavírus sempre surpreendendo. A senhora participou de uma pesquisa, já fazendo isso desde o início da pandemia, e agora sabe-se que também a Covid, além de problemas persistentes, quer dizer, de pessoas que se curaram da doença, mas que mantêm alguns sintomas físicos, existem também sintomas que afetam o sistema nervoso central ou que afetam funções cognitivas. O que se sabe sobre isso até o momento? Bom, o nosso estudo, acho que todos já sabem, ele é inédito, não só no Brasil, ele é inédito no mundo. Nós começamos a investigar no início da pandemia, em março, o porquê haveria disfunção cognitiva após a Covid-19. Primeiro de tudo, nós hipotetizamos a dessaturação do oxigênio, que quanto mais rarefeito, quanto pior a qualidade do ar, que esse ar circula na corrente sanguínea, automaticamente passaria para o cérebro, comprometendo as funções cognitivas. E depois, nós fomos aprimorando essas investigações e descobrimos que não só a dessaturação do oxigênio pode causar essa sequela, como outros comprometimentos, e agora existe vários braços em nossas pesquisas, investigando a predisposição do próprio paciente, existe um histórico, né? Então nós chamamos pacientes, aquela investigação que foi feita logo no início, paciente asmático, paciente com câncer, paciente diabético. Então, nós fomos além disso e estamos verificando o porquê de pacientes assintomáticos, que existem em nossa pesquisa, também ter apresentado disfunção cognitiva. Então, a justificativa não é da dessaturação, porque se eles foram assintomáticos, eles não tiveram a dessaturação do oxigênio, que é aquela medição que nós temos que ter de 95 para cima, né, de ar, de oxigênio. Então, eles mantiveram de 95 a 99. Agora, hipotetiza que esses pacientes, que nós já estamos fazendo a coleta, tenham biomarcadores que facilitem o disparo de possibilidades de doenças psicopatológicas. O que significa isso? Alzheimer, escleroses múltiplas e algumas doenças que desmielinizam o cérebro. Então, eles fazem a função alterar, mas também a estrutura do cérebro ficar alterada. Esses pontos que a senhora colocou são bastante curiosos. E, no caso, a Covid-19 ela é conhecida já como uma infecção respiratória. Agora, com essas novas descobertas, com esses novos estudos, é possível dizer que a Covid seria uma doença multissistêmica? Ela estaria passando, então, já do sistema respiratório e poderia estar afetando diretamente o sistema nervoso central? Exatamente, diretamente o sistema nervoso central e, como você bem disse, Marcelo, ela é uma doença multissistêmica. Então, a oxigenação, o sangue, o cérebro, né, o sistema nervoso central como um todo, ele acaba ficando comprometido, inclusive o periférico, né? Nós temos dados já que também é um dado cognitivo, mas assim, a incoordenação, a visopercepção comprometida por causa dos nervos periféricos da pessoa que foi acometida pela virose. E quais são os sintomas que têm sido mais comuns, os sintomas apresentados mais comuns que indicam prejuízos às funções cognitivas de pacientes que tiveram a doença e mesmo aqueles assintomáticos, que aí talvez seja a grande preocupação? Eles começaram a fazer as queixas e começaram a perceber que, deve ser por causa da Covid, né, o pós-Covid,
quando eles começaram a ter alterações na linguagem e na memória de curto prazo. Então, um dos detalhes muito importantes é a troca de letra no meio da palavra. Então, acabei decorando algumas palavras para dar exemplo para vocês. Então, muitos falam quidilificador ao invés de liquidificador, mas com esta facilidade que eu estou falando. Saboura ao invés de vassoura. Falam as palavras desorganizadamente na frase. Olham e falam assim, pega isso que a gente põe no rosto. Não sabem nomear uma máscara, um telefone, um óculos. Sabe a utilidade do objeto e perdem o vocabulário. Alguns, mais grave ainda, olham o objeto, sabem, isto é, um anel, para que serve o anel? Não sabem a utilidade do objeto. Outros problemas, né? Relatados, inclusive. Então, olham e falam, eu fiz isso? Eu tenho certeza que eu fiz isso? Então, relatos clássicos. Eu saio do chuveiro, e não foi um nem dois casos. Saio do chuveiro, eu tomei banho? E esquece imediatamente que tomou banho. Essa é a memória de curto prazo. Memória imediata. Então, eu vou escovar os dentes, vou dormir. Eu cheguei a escovar os dentes? Aí vai constatar porque a escova está molhada, né? Então, casos muito graves, mas que passam antes despercebido, e agora com o estudo, assim, opa, eu tive isso, eu estou tendo isso, uma incoordenação motora, pessoas que desaprenderam a andar de carro. E nós sabemos que andar de carro, fazer café, andar de bicicleta, nadar, tocar um instrumento, é memória implícita. Você aprendeu uma vez, você nunca mais esquece. São questões que a gente faz automaticamente, né? São movimentos automatizados, a gente nem pensa no que está fazendo. Não pensa mais o que está fazendo. Pessoas que trabalham há 30 anos, 13 anos num único lugar, saem de casa e perdem o itinerário. Não sei mais ir para o trabalho. Nós tivemos, assim, um dropout, né, uma perda no estudo de pacientes que os familiares ligavam para nós, olha, ele estava agendado, ele não vai comparecer porque ele não soube chegar no hospital. Então... Esses sintomas todos são bastante preocupantes. Agora, duas perguntas. Primeiro, durante a infecção da Covid, uma vez que a pessoa teve o diagnóstico de Covid, já é possível identificar alguns sinais que indicam que a pessoa vai desenvolver sintomas ligados ao sistema nervoso central? E daí eu emendo com uma segunda pergunta. Caso isso seja identificado ou mesmo percebido depois da cura da doença nos sintomas mais físicos, é possível, por algum tipo de tratamento, recuperar as funções cognitivas e voltar a uma vida normal? Sim. Então, primeiro, esses pacientes narram que percebem esse declínio cognitivo, essa descompensação, essa disfunção cognitiva imediatamente após a contração da doença, pelo cansaço exagerado, pela sonolência excessiva diurna ou pela insônia. E aí eles percebem que eles começam a alterar a memória, a atenção, por causa desses agravos. Então, eu tenho um cansaço, é um cansaço que a gente não é igual ao nosso de um esforço físico. Eles narram que é um cansaço de tomar banho, vai se enxugar e eles já estão esgotados, né? E sim, a reabilitação é possível. Nós temos dentro do nosso estudo a avaliação neuropsicológica e um período de tratamento, que é um período de reabilitação, pelo mesmo instrumento, o Mental Plus. Esse período, que dura uns 2 meses aproximados, nós já temos alguns resultados muito felizes, muito promissores, de pacientes que já estão bem reabilitados em suas funções cognitivas. O Mental Plus, que a senhora acabou de citar, é um sistema que já vem sendo desenvolvido há bastante tempo e, no caso, aí,
pela sua liderança, pelo seu trabalho. A senhora poderia falar sobre esse método de identificação e cura, né? Ele trabalha nos dois caminhos. É, cura não diria, mas de reabilitação, né? Tratamento, desculpe, Tratamento. tratamento. Isso, Sim. perfeito, tratamento. O Mental Plus é um teste, e um reabilitador cognitivo. Ele foi feito a partir de testes validados e normatizados, testes neuropsicológicos, que demandavam muito tempo para aplicação, e nós reduzimos em uma bateria digital. Ele é o único teste digital no mundo, literalmente. Existem testes digitalizados que foram colocados dentro de um computador, dentro de um tablet. O Mental Plus é o teste digital. Ele demora 25 a 30 minutos e avalia as funções cognitivas e também, por um outro processo, com alguns outros temas, ele tem uma passagem de reabilitação neuropsicológica. Doutor, agora mudando um pouquinho o foco da entrevista. No caso da Covid, inicialmente a maior preocupação, ainda é a maior preocupação, são com as pessoas de idade mais avançada e no caso da letalidade, os grupos mais atingidos normalmente serão homens com idade mais avançada. Agora, esses problemas cognitivos, eles têm apresentado um fator diferente em relação ao grupo de pessoas atingidas, inclusive com uma incidência maior sobre mulheres. O que é que está havendo que é possível já se identificar o motivo dessa mudança de comportamento dos efeitos da doença? Então, no nosso estudo, Marcelo, nós temos agora coletados 400 sujeitos e temos recrutados 700. E nós primeiro comparamos, né, 163 sujeitos não convidados com 185 com Covid, até para fazer o balanço e mostrar a seriedade do estudo. Mas destes 700, nós temos, por curiosidade, a maior parte do sexo masculino. Então, não sei se realmente a queixa corresponde a esta estatística que está sendo dita. Porque, assim, no nosso estudo agora, que está sendo propagado, está sendo divulgado, nós temos, sim, a incidência maior em homens. Então, não sei, né? Não posso te responder ao certo, vou fazer essa estatística, pelo menos dentro do estudo, e depois respondo, prometo, mas por enquanto o que se vê no nosso estudo é que dessas 700 pessoas, a maior parte é homem. Então os grupos continuam. Agora, o problema de uma pessoa que é assintomática ou de pessoas que nem chegaram a fazer o teste de Covid e podem desenvolver doenças debilitantes. Daí eu vou citar todo um estudo na Inglaterra que indica que até 10% das pessoas que não chegaram sequer a fazer um diagnóstico podem desenvolver doenças debilitantes. Além das pessoas, claro, que fizeram o diagnóstico, que tiveram a doença. O que isso traz de preocupação em termos de políticas públicas, em termos de saúde pública para o pós-Covid? Eu não acho que seja nada agradável o que eu vou falar, mas eu vejo uma população, vou falar Brasil, muito preocupante cognitivamente, muito disfuncional, e isso vai impactar diretamente na qualidade de vida, porque vai comprometer a situação laboral desta pessoa, social, familiar, acadêmica, dessa população, né? Porque o comprometimento cognitivo vai impactar, sem sombra de dúvida, na qualidade de vida. Então, isso é preocupação de saúde pública. Um dos aspectos também que a Covid tem revelado, infelizmente, é acentuar as questões de desigualdade que são tão evidentes em nosso país. E daí entra essa questão laboral que a senhora acabou de colocar e um outro fator que também é citado, que pessoas que tiveram
formação mesmo educacional, desenvolveram menos as sinapses, desenvolveram menos, né, o próprio raciocínio, enfim, tiveram menos desenvolvimento intelectual. Esse tipo de problema afeta também, ele pode ser um fator que torna as pessoas mais vulneráveis a desenvolverem problemas cognitivos pós-Covid? Com toda certeza. O que você falou, né, leigamente, se chama ter reserva cognitiva. Então, quanto maior a sua capacidade e estudo, né, quanto maior a condição de cultura também, então, estudar muito, ler muito, ter muito conhecimento, você tem uma bagagem, né, uma reserva cognitiva muito maior. Tanto que já existem estudos e publicações mostrando que existem pessoas de intelecto tão bom que têm Alzheimer e nós não percebemos. Porque eles podem até demenciar, mas o quanto demenciam não é perceptível aos nossos olhos, clinicamente falando. E pessoas com baixa condição acadêmica, condição de escolaridade, né, ou conhecimento, ou cognição mesmo, quanto maior o comprometimento, pior será o rendimento futuro. Então, da mesma forma que a pessoa cuidando, preservando melhor a sua saúde, ela pode estar mais predisposta a reagir positivamente ao vírus, exercícios cognitivos, como estudo, podem também ser considerados preventivos de efeitos sobre o sistema nervoso central, no caso da Covid-19? Certeza absoluta. E o que pode... Por favor, pode falar. Não, eu ia brincar. Pode começar a ler, estudar e fazer exercício. E no caso da pessoa que teve Covid, para acelerar essa recuperação, o que pode ser feito já, inclusive pensando também em evitar esses problemas cognitivos, além dos problemas físicos que vêm depois da Covid? Isso, eu até costumo dizer, né, sempre ao final de toda a entrevista que eu proponho, assim, não dá para todo mundo vir ao INCOR, não dá para todo mundo ser avaliado pelo projeto de pesquisa e não dá para todo mundo passar pela reabilitação, até porque a OMS sugeriu que tirássemos o Mental Plus das lojas digitais para que ninguém fizesse uso indevido e seguisse o protocolo de pesquisa utilizado aqui. Então, eu sugiro que quem teve Covid se reabilite o mais rápido possível de forma fácil, porque reabilitação neuropsicológica não é um tratamento barato, e quem não tem também essa disponibilidade, né, não tem convênio, não tem acredito que no serviço público também não tem esse profissional especializado, mas você pode se reabilitar em casa. Primeiro, com atividades físicas, então caminhadas, né, exercícios aeróbicos, yoga, pilates, isto faz com que o seu cérebro seja oxigenado. Nada com tanta intensidade, principalmente se você for sedentário, né? Então, não é para passar do limite. Sempre com orientação médica, né? Isso, e sempre com máscaras ao caminhar, né, álcool em gel, enfim. E também jogos digitais que são baratinhos, ou às vezes gratuitos, inclusive para você baixar no seu celular. Um deles, eu vou falar o nome, fantasia, Candy Crush, né, que é uma febre, né, e que ninguém dá valor. Este tipo de joguinho estimula atenção seletiva, focada, alternada, função executiva, que é a organização do pensamento, como você dispensa uma ideia, aceita outra, controla os seus impulsos, tudo isso você vai exercitar brincando, né? De uma maneira, inclusive, gratuita. Quebra-cabeças, dominó, jogar baralho com a família, aproveita, está em pandemia, vai se reunir com a família, vai fazer jogos. Né? Palavras cruzadas. Palavras cruzadas, jogos da memória, caça-palavra, tudo isso é excelente para exercitar o cérebro.
Em relação à nova variante que tem sido tão divulgada, especialmente no Amazonas, chamada P1, ela é considerada mais perigosa por ter uma carga viral mais elevada, o que intensifica a velocidade de contágio. Essa carga viral elevada, ela pode ter efeitos mais danosos também, ou em termos de sintomas da doença, não faz muita diferença? Então, acreditamos que sim, ela vai fazer um estrago maior, mas não posso afirmar, Marcelo, porque ainda não chegou para nós nenhum caso deste, até porque não tem, esperamos que, né, isso consiga ter um controle maior na proliferação do vírus, na propagação dele, mas assim, ainda não temos no estudo algo que eu possa te fundamentar. Mas, hipoteticamente, faz sentido. Quanto mais grave a invasão e provavelmente a sequela também será. Bom, doutora Lívia, a gente está num momento bastante grave da pandemia. Enquanto gravamos aqui essa entrevista, o país vive um momento bastante delicado e nunca é demais lembrar os cuidados que a população deve ter para evitar a propagação e o contágio. Isso, quando vem das palavras de uma médica, é sempre mais valioso do que a de um jornalista. Eu gostaria que a senhora passasse algumas recomendações à população, como a senhora vê o estado atual do país e o que nós podemos fazer para frear o contágio da doença. Bom, vou falar que um colega meu, né, na verdade foi um professor maravilhoso, fala sempre, né? Primeiro de tudo, devemos ficar em casa, não sair. A pandemia é preocupante, devemos ficar em casa, só sair extremamente o necessário. Álcool em gel, máscaras, por favor, ninguém está entendendo a gravidade, o vírus se propaga pelo ar, não é apenas pelo espirro, não se espirra, porque assim, né, todo mundo fala, mas eu não espirrei, eu não tossi, eu não, né? Não, assim, ele está no ar. A Então, própria fala. a própria fala. Então, máscaras, álcool em gel, fique em casa. Não há necessidade de você sair, fique em casa. E, obviamente, né, a seriedade da situação. Todo mundo, com certeza, tem um vizinho, um parente, um amigo muito querido que já faleceu ou que já contraiu a doença. Hoje no Brasil é difícil a gente encontrar alguém que ainda não tenha passado por isso. Os efeitos físicos da doença são inegáveis, mas agora a gente tem uma outra preocupação, que são esses efeitos sobre funções cognitivas das pessoas também. Doutora Lívia, eu quero agradecer a sua presença no programa Cidadania. Obrigado pelo seu tempo e bom trabalho para a senhora. Muito obrigada para você também e obrigada a todos que nos ouviram. E obrigado também a você que nos assistiu. Essa entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Inscreva-se e ative as notificações. Assim você pode acompanhar toda a atividade legislativa do Senado Federal. Obrigado e até o próximo programa Cidadania.